Olá! Nesse vídeo, então, nós vamos dar continuidade a alguns aprendizados que a gente teve aí durante a nossa aula. Esse vídeo vai servir para reforçar a parte teórica e fixar alguns conteúdos já vistos também, né? A introdução ao HTML a gente pode resumir, né, como a introdução ao desenvolvimento de páginas web, né? E tudo que a gente faz na web está associado à construção de site. Então, a gente pode dizer, inclusive, que um site é um conjunto de páginas na web, ok? No HTML em específico, o funcionamento ele acontece através do computador que faz uma requisição para o servidor, que o servidor processa, o servidor vai devolver o HTML e assim, quando a gente estiver no navegador, ele vai ser apresentado para a gente. E aí esse HTML vai ser apresentado em formato de página, ok? HTML a gente programa para a internet. E aí a gente precisa entender que existem dois tipos de linguagem de programação para a internet, que é a linguagem de cliente e a linguagem de servidor, né? As linguagens de cliente são aquelas linguagens que a gente executa diretamente no navegador, como por exemplo o HTML, o CSS, o JavaScript. A gente pode inclusive notar é um complemento uma da outra quando a gente fala de HTML, que seria o esqueleto de uma página, o CSS, que seria a pele da página, e o JavaScript, que seria é, o cérebro da página. Então a gente acaba, né, utilizando o HTML como uma escadinha para o CSS e, consequentemente, o CSS para o JavaScript. As linguagens de servidor, o próprio nome ele já induz a gente a pensar que é quando existe uma conexão com um banco de dados, que tem um arquivo, que recebe o que armazena a informação. Então, geralmente, é PHP, ASP, Python, entre outras, tá? O que a gente consegue resumir, então? Que o HTML não é necessariamente uma linguagem de programação, mas possibilita que a informação da página seja apresentada para o navegador, né? E por onde que a gente pode começar, né? A gente consegue programar o HTML a partir do bloco de notas do nosso computador, se for o caso, né? Existe uma estrutura básica geral que a gente utiliza para fazer essa programação, né? E aí, nesse caso, a gente tem aqui mencionado o seguinte, né? Que essa estrutura, ela ocorre através da abertura e do fechamento de tags, né? Eu tenho aqui o HTML, que é o que limita o documento, né? E todas as tags que vêm depois estão dentro do espaço do HTML que foi aberto e lá embaixo fechado. Então, toda a estrutura, o conteúdo do código vai ser entre essas tags do HTML, ok? O head define o cabeçalho do documento. Essa parte ali do meta charset especifica o conjunto de caracteres que a gente utiliza para padronizar o tipo de linguagem que a gente utiliza. Então, assim, é interessante que a gente sempre mantenha essa tag para facilitar essa questão, né, do entendimento de padrão de caracteres, ok? O title define o título, né, que é o que aparece na janela do navegador quando a gente abre o nosso site, ok? E o body é o conteúdo, né, é o visual da página. Isso quer dizer o seguinte, que não necessariamente é uma imagem, mas é o texto, é a informação, é o vídeo, é o áudio, é o visual que a gente consegue enxergar da construção daquele site, ok? O que eu vou fazer agora então? Eu vou abrir o meu bloco de notas para que a gente consiga fazer a nossa prática. Já copiei aqui, vou colar, ok? Bloco de notas. Tenho todas as tags necessárias para a gente fazer a primeira prática de HTML. Então, o que eu preciso? Vou dar um título para a minha página, né? Então, aqui entre as tags do title, eu vou colocar Hello World, né? Então, Hello World é para ser o título da minha página. O que eu quero que apareça no corpo dessa página, né? Na tela no geral. Então, minha primeira programação em HTML, ok? Então, eu vou salvar esse arquivo. E aí, lembrando, né, que a gente precisa salvar esse arquivo com a extensão do próprio, né? Então, assim, espera aí, primeira.html, para que a gente consiga abrir isso e ele entenda, né, no nosso
computador aqui a extensão do que a gente está programando. Joia? Então, aqui o que que apareceu para a gente? Hello World, né? O título da página, o title, e no body, minha primeira programação em HTML. Então, através do bloco de nota, né, da inserção e da utilização de algumas tags que são chaves, a gente vai começar a pensar na estruturação de um site simples, ok? Então, a gente se vê na próxima aula.